Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA com juros semestrais. Aqueles títulos que, além de te proteger da inflação, a cada semestre te pagam juros, cupons semestrais. E além disso, falaremos também sobre um novo informativo importante para você entender a variação desses títulos. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque diariamente tem vídeo aqui no canal. E aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos começar mostrando aqui os gráficos das taxas de fechamento do Tesouro Direto. Então começamos aqui com o 2030, que é o primeiro título que paga juros semestrais. E o cenário que nós verificamos, veja aqui embaixo na sua tela, que na penúltima sexta-feira aí que nós tivemos uma taxa no dia 10 de 4,96. No dia 13, que foi a última segunda-feira, foi 4,93. E depois as taxas começaram a disparar e estão aqui em 5,10% taxa de fechamento. E o que eu venho falando para vocês, os gráficos têm memória. Veja que essa taxa de 5,10, ela já aconteceu no passado. 5,9 está aqui no dia 7 do 12, 5,13, 5,10 duas vezes, ó, no dia 30 e no dia 1º. Se voltarmos aqui antes de dezembro, nós tivemos também aqui atrás, olha, 5,10 no dia 20 de outubro. Então estamos verificando aqui agora uma memória dessas taxas, ou seja, retornando para patamares que nós tínhamos recentemente de alta. E você vai entender já já o que está acontecendo. Vamos mostrar para você agora o 2040. Está aqui o 2040 com um cenário muito parecido. A taxa voltou para 5,21. E 5,21 era uma taxa que nós tivemos aqui, ó, dia 2 de dezembro, nós tivemos essa taxa. Depois tivemos aqui em torno de 5,18 e 5,19, próximo a novembro. E se voltarmos no tempo, tivemos também, ó, em torno de 120, 5,20 no início de novembro. E mais aqui atrás tivemos também essa taxa, 5,19, por exemplo, dia 20 de outubro. Então veja que agora nós estamos voltando com uma expectativa de taxas em altas também para esse título 2040. E o 2055, em que pese o gráfico ser ruim, novamente, porque nós temos esse vale aqui? Porque houve pagamento de juros semestrais desse título. Então o gráfico aqui não é muito positivo para enxergar. Mas nós verificamos aqui a taxa de fechamento 5,28. Se colocarmos os últimos 30 dias, fica melhor para enxergar esse gráfico. Veja como a taxa voltou a disparar aqui a partir da segunda-feira, 5,05 para 5,28. E novamente, voltamos para a taxa que tivemos, olha, entre 5,25 e 5,30 em todo o mês de novembro para o IPCA 2055 com juros semestrais. Eu sei, existe um certo preconceito, provavelmente seu aí, com relação aos juros semestrais. Se você não entende direito e quer se informar melhor sobre esse título, eu tenho um vídeo específico aqui, ó, da nossa playlist Mapa do Tesouro. Assista para você entender a possibilidade que existe de reinvestimento desses juros semestrais e como que funciona esse pagamento. Assista que você vai gostar. Falando agora diretamente então das taxas e preços de cada um desses títulos em 2021. Lembrando, essa atualização que eu trago aqui para você é em relação às taxas de abertura, ou seja, a cada dia que o Tesouro Direto vende título, quando o Tesouro abre para comercialização, existe uma taxa ali daquele título. E é essa taxa que eu vou trazer aqui para você. Então veja que no mês de agosto, a taxa mensal de agosto, a média, ficou em 4,51. Era 50 pontos base acima da de julho. E aí no mês seguinte pulou para 4,67, subiu de novo. No mês de outubro, a taxa média ficou em 5,10, uma elevação de 43 pontos base que nós temos aqui, uma alta bem significativa. No mês de novembro, subiu para 5,24, novamente em alta. Só que em novembro, o que nós observamos foi um cenário de que nos primeiros dias ela subiu e depois ela caiu. Veja aqui, ó, 29 de outubro, nós tivemos a taxa mais alta do ano, 5,64. Depois ela se manteve aí por algum período e aí começou a cair. Então no mês de novembro, em que pese nós termos tido aqui uma alta de 14 pontos base, o cenário já era de queda a partir ali já da segunda semana de novembro.
novembro. E isso vem se confirmando agora em dezembro, na qual a taxa média mensal está em 5,3%, aí que nós temos nessa primeira quinzena, na realidade até o dia 17. Então, taxa média de 5,03, perdão. Mas no dia 17/12, a última sexta-feira, a taxa de abertura foi 5,06. Então veja que ela já está acima da taxa média de dezembro. Mas vamos verificar aqui o que o gráfico nos mostra em relação à taxa de fechamento. 5,10 aqui. Então nós tivemos 5,06, é uma tendência discreta de abertura já mais alta aí na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro. Então nós estamos verificando aqui as taxas. Qual é o melhor quartil? Entre 4,78 e 5,64. Sendo que 5,64, relembrando, foi a melhor taxa de abertura do ano. Então nós temos 5,06, está aí praticamente aí no meio aí desse intervalo de taxas. Então ainda estamos nas melhores taxas desse título. E em termos de preço, o preço mais interessante foi 3.842 e o preço aqui, a maior faixa de preço, até 4.016. Como estamos em 4.088, nós temos então a taxa no melhor quartil e o preço já saiu do melhor quartil. Você vê aqui a cor amarelada já dizendo para você que não estamos na melhor faixa de preço para esse título, Tesouro IPCA com juros semestrais. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí um super like. Olha, não deixe de assistir o vídeo que nós gravamos com Tesouro IPCA principal. Assista aqui no alto porque está bombando de gente assistindo, mesmo nesse período de dezembro. Eu te aconselho porque tem novidade. Bom, antes de passar aqui para os demais títulos, eu quero trazer aqui uma informação nova aqui, macroeconômica, para você aqui no canal. Qual é a informação? É o que eu quero trazer para você, é a expectativa aqui do crescimento do dólar aqui no Brasil. Por que essa informação é relevante antes de qualquer coisa? Bom, você já sabe que se o dólar sobe no Brasil, nós temos uma maior chance então de termos inflação. Por quê? Porque nós temos diversos produtos nossos, principalmente agropecuários, cotados em dólar. Se o dólar aumenta, esses produtos aumentam de preço. Além disso, nós temos gasolina, energia elétrica, enfim, diversas situações que são influenciadas aí por o preço, então, desse tipo de commodity. Então, veja, qual é o histórico que eu venho trazendo? Aqui você vê, é um canal em azul do dólar que eu venho trazendo. Então, desde aqui, 25 de julho, nós entramos num canal de alta do dólar. Naquele período, o dólar estava aqui ó, em 4,90. E aí veja que a tendência dele é de alta. Esse canal, você tem um topo aqui em azul e um fundo que delimita os valores mínimos e máximos na qual a cotação diária foi variando. E veja que raramente ele saiu desse canal. Você vai ver aqui uma vela saindo, mas o fechamento ficou dentro do canal. Então veja que várias vezes ela bate nesse topo e retorna. Então esse canal vem aqui se mantendo aí há praticamente 6 meses sem sair dele. E agora nós estamos aqui ó, no dólar fechando a 5,68, 5,69 foi o fechamento que nós tivemos. E veja então claramente uma tendência de alta do dólar aqui no Brasil. E isso tem se mantido. Bom, no tempo curtíssimo, nós estamos vendo aqui candles de indefinição. Não sabemos para onde o dólar vai. Mas eu posso te mostrar aqui que a mínima aí talvez fosse 5,50. E a máxima agora, que dentro desse canal, está aí ó, 5,87. Só que ele está no momento de indefinição. Aí você vai dizer, bom, mas o problema é o dólar no Brasil. Não, aí é que você se engana. Nós vamos comparar aqui o dólar também em relação ao DXY. O que é o DXY? É uma cesta de moedas que nós temos que mostra a relação do dólar com diversas moedas fortes internacionais. Em particular, a comparação com o euro, com o ien, enfim, uma cesta de moedas internacionais. E o que nós verificamos aqui, veja, no dia 25 de maio, ele alcançou aqui um valor praticamente mínimo aqui nesse ano. E aí começou o que nós chamamos de uma tendência de alta. Eu tracei essa linha azul aqui para facilitar para você entender. É uma linha de tendência de alta, uma LTA. E veja que ele não rompe essa LTA no seu histórico. Vem com uma tendência clara de alta nos últimos meses. Então aqui a relação do dólar estava mínima. E agora ela só vem crescendo em relação a moedas importantes no mundo. Sendo que, ultimamente, no dia 28 de outubro, está formando aqui um triângulo que muito provavelmente teremos uma decisão aí no início de janeiro. O que seria essa decisão? Se vai romper para baixo ou vai romper para cima.
Como você já tem acompanhado no nosso canal, o dólar tem se fortalecido, não somente em relação ao real, mas em relação a diversas outras moedas. E com a redução aí dos estímulos monetários e a expectativa de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, eu posso dizer para você que a tendência é o rompimento aqui para cima. Mas vamos voltar para taxas e preços, que é o motivo desse canal. Só que antes, dê aquele super like aí para ajudar o nosso canal. Podemos divulgar informação porque você já sabe, bancos, financeiras não gostam do Tesouro Direto porque eles não ganham nada a esse respeito. E olha, fizemos recentemente um resumo das melhores perguntas aqui do canal, da nossa playlist Qual a Sua Dúvida? E o vídeo está aqui no alto, foram as perguntas mais realizadas ao longo de 2021. Assista lá porque tem 5 perguntas muito interessantes. Falando do Tesouro IPCA 2040 com juros semestrais, vou mostrar aqui graficamente que já é mais fácil. O que nós tivemos? Taxa média de agosto está aqui, ó, 4,64, subindo 40 pontos base em relação à taxa média do mês de julho. Em setembro, subiu mais a taxa média, subiu 17 pontos base e fechou aqui em 4,81. Veja que aqui, para outubro, ela deu uma disparada, fechando em 5,19% aqui em relação ao mês anterior. E em novembro, a redução da taxa média de novembro de abertura foi menor no 2040. E aí o que aconteceu? Mesmo cenário do 2030. Na segunda quinzena de novembro, essa taxa já começou a cair. E aí o que aconteceu? Agora em dezembro, ela está caindo. 5,11% é a média da taxa nesse mês. Muito bem, mas qual foi a taxa que nós tivemos no último dia 17 de dezembro? 5,16%. Vamos comparar aqui com a taxa que nós tivemos de fechamento desse mesmo título, 5,21%. Estamos com uma taxa de fechamento levemente acima da de abertura. Isso é um indicativo que podemos ainda ter um aumentozinho na taxa de abertura do dia 20 de dezembro. Mas vamos olhar aqui para o melhor quartil. Aonde estão as melhores taxas do IPCA 2040 com juros semestrais? Estão aqui entre 4,90 e 5,65. Logo, se a taxa de abertura da última sexta-feira foi 5,16, estamos aqui no melhor quartil em termos de taxa. Mas em termos de preço, o melhor preço foi 3.900. E a faixa de preço do intervalo melhor vai até 4.184. E nós saímos desse intervalo de preço já. Saímos mais precisamente aqui no dia 3 de dezembro e não voltamos. Então fechamos aqui em 4.218. Pode até ser que esse título volte nessa semana para a melhor faixa de preço, mas no momento não está nela. Então temos a melhor faixa em termos de quartil, os 25 melhores taxas ainda do ano, mas de preço ainda não. Vai anotando aí para você não se perder e aproveita! Deixa aí aquele super like e se você quer entender um pouco mais de renda fixa, CDB, LCI, LCA, enfim, investimentos para sua reserva de emergência, para você aproveitar aí e se preparar para o ano que vem, tá aqui no alto, ó, esse vídeo que eu gravei comparando esses títulos. Assista que você vai gostar. Vamos lá, vamos falar agora do título mais longo que nós temos no Tesouro Direto, que é o IPCA 2055. Aliás, antes de falar dele, você precisa saber o seguinte: todos esses títulos que pagam juros semestrais são vencimentos médio, longo e longuíssimo. Esse 2055 é o título mais longo. Não significa que você tenha que levar o título até o vencimento. Você já sabe, comprou, você pode vender em qualquer dia útil. Só que ele, ao longo de todo o período, ele tem uma variação muito grande. Então esse título é para quem realmente tem projeções de longo prazo e para quem não se assusta com essas variações. Então vamos lá. O cenário em termos de taxa é o mesmo. Veio aumentando aqui até o mês de outubro, aliás até novembro. Novembro chegou então uma taxa média de 5,34. Veja que fomos aqui, ó, exatamente 5 meses com a taxa média subindo. Desde julho, 4,37, em agosto, 4,73, em setembro, 4,88, em outubro a taxa média foi para 5,25 e em novembro, 5,34. Só que, novamente, eu mostro para você aqui dia a dia o que aconteceu em novembro. Nós tivemos aqui taxas muito boas em novembro, chegamos a ter aqui, ó, taxa de 5,41, enfim, taxas bastante elevadas que depois foram reduzindo aos poucos. Só que nessa semana voltaram a subir. Veja que na penúltima sexta-feira, dia 10 de outubro, a taxa fechou em 5,10. E nessa última sexta-feira, dia 17 de dezembro, fechou em 5,25. Então veja que nós tivemos aqui um aumento de 15 pontos base.
Se considerarmos apenas na semana, ou seja, na taxa que fechou na segunda e da sexta-feira, o aumento foi de 24 pontos base. Então, muito bem, na sexta-feira a taxa já está melhor que a taxa média de dezembro. E continuamos aqui no melhor quartil, entre 4,96 e 5,68 são os 25% de taxas melhores para esse título. Porque você quer comprar com uma taxa baixa, mas também com um preço baixo. E nesse caso, ainda estamos no melhor quartil de preço. Porque o menor preço foi 3.987 e a faixa vai até 4.348. Então veja que para esse título longo, a melhor taxa e o melhor preço. Se você já está gostando aí, deixa aquele super like, que agora eu quero te falar um pouco sobre marcação a mercado nesses títulos. Eu fiz aqui uma simulação para verificar se você comprasse na melhor taxa, quanto que você estaria ganhando nesses títulos. Eu sei que você vai dizer, mas é muito difícil chegar na melhor taxa. Eu concordo. Mas aqui, semanalmente, eu trago para vocês uma noção para vocês saberem para onde as taxas estão caminhando aqui. Então, fique esperto e veja agora aqui, ó, o 2030, por exemplo. Vamos fazer aqui uma simulação. Se você tivesse comprado na melhor taxa, a melhor taxa foi no dia 29 de outubro, chegou a 5,64. Então, você pagaria esse preço, 3.842. Se nós compararmos esse preço com o preço que nós tivemos aqui, ó, de 4.088, você estaria ganhando quase 6,39%, ficando aí 45 dias nesse título. Apenas 45 dias. Esse é o poder da marcação a mercado. Veja, não estou dizendo para você vender, só estou mostrando para você que existe essa possibilidade no Tesouro Direto. Se fosse para o 2040, o aumento seria ainda maior, 8% desde o dia 29 de outubro até o dia 19 de dezembro. 8% é a diferença de preço aqui que nós estamos tendo em relação ao crescimento desse preço. Então veja, existem possibilidades sim, e 2022, eu volto a dizer, será o ano da renda fixa. Prepare-se, acompanhe. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito, principalmente o final do ano, com a sua família. E que você acompanhe aqui o histórico de preços e taxas, porque elas estão subindo e podem melhorar ainda mais. Um abraço e até o próximo vídeo.